Jesus já voltou no ano 70, pelo menos é isso que os preteristas acreditam. Se você não sabe, o preterismo é uma corrente de interpretação bíblica, é uma linha de interpretação bíblica com foco no passado. Eles acreditam que Jesus já voltou no ano 70 depois de Cristo. E eles têm uma base bíblica muito forte, para quem não conhece a palavra de Deus, para justificar o porquê Jesus já voltou no ano 70 depois de Cristo. Mateus 24, versículo 34. Em verdade, vos digo que esta geração não passará sem que tudo isto aconteça. É muito interessante porque nos versículos anteriores, Jesus estava apresentando sinais da destruição do templo de Jerusalém e sinais do seu retorno. Vamos lembrar que quando Jesus e os discípulos estavam a sair do templo, no começo de Mateus 24, os discípulos resolveram mostrar as belezas do templo para Jesus. E Jesus respondeu que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada. Num outro momento, no Monte das Oliveiras, os discípulos questionam: quando sucederão essas coisas, se referindo à destruição do templo? E que sinais haverá da sua vinda? Então veja que são duas perguntas em uma só. Uma referente à destruição do templo e outra referente à vinda de Jesus. Jesus responde as duas perguntas, no entanto ele não separa as respostas. Nós temos aqui uma profecia de dupla aplicação. Essa profecia se cumpriu parcialmente no ano 70 depois de Cristo, a destruição do templo, e vai ter o cumprimento pleno no final dos tempos. Camupa, mas Jesus disse claramente que aquela geração não passaria antes que tudo se cumpra. De fato, aquela geração não passou antes que Jerusalém fosse destruída, certo? Agora veja só, no versículo 36 nós temos a resposta. Jesus diz: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Veja que o versículo 36 começa com mas. Nós temos aqui uma mudança de tempo. Ou seja, ok, vão se cumprir esses sinais referente à destruição do templo, certo? Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Então veja que nós temos aqui dois momentos que não são mesmo. Um momento, cumprimento parcial, destruição do templo de Jerusalém, ano 70 depois de Cristo, e agora falta o cumprimento pleno dessa profecia. Ela termina com o retorno de Cristo. Eu posso te garantir, se Jesus Cristo tivesse voltado no ano 70 depois de Cristo, os senhores do mundo não conseguiriam ocultar essa informação. Sabes o porquê? Porque o Espírito nos conduz a toda a verdade. João 16, versículo 13. Apocalipse capítulo 1, versículo 7 diz claramente: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o transpassaram. Eu não sei se você sabe, mas quando Jesus estava sendo julgado, Jesus declarou aos soldados e todos que estavam ali presentes, em Mateus 26, versículo 64, que eles o veriam retornar assentado à direita do Pai, com poder e glória. Quando Apocalipse capítulo 1, versículo 7 diz até quantos o transpassaram, está a se referir a esse pequeno grupo incrédulo que verá Jesus voltar. Você sabe muito bem que por ocasião do retorno de Cristo, nós temos a ressurreição daqueles que morreram em Cristo. 1 Tessalonicenses 4, versículo 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então vai ter essa exceção desse pequeno grupo que estava lá quando Jesus estava sendo julgado, e Jesus prometeu que eles o veriam voltar à direita do Pai, com poder e glória. Mas o recado foi simples, direto e fácil de ser compreendido. Jesus vem e todo o olho o verá. Mateus 24, versículo 27 diz: assim como um relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Jesus não voltou no ano 70 depois de Cristo. Bom, qual é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários e compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas que você puder.